Ô Lucas, eu queria entrar num assunto com você já que talvez seja o assunto do momento. Talvez, sei lá, 20 anos atrás, os pais falavam para os filhos que deveriam ser médico, engenheiro, advogado. Só que me parece que a profissão do futuro é a psicologia, né? Eu acho que nunca teve tanto serviço para o psicólogo como tem hoje em dia. E aí, já trazendo um dado, em 2019, aqui, a OMS fez um relatório que o Brasil era o país com mais depressivos no mundo. Eu não sei como é que está hoje, se eu não me engano, em 2022 a gente é o segundo. Mas só que isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. A gente percebe que é um fenômeno, ansiedade e depressão são doenças que estão fazendo cada vez mais parte da sociedade. O que está acontecendo? Olha, tem muita coisa acontecendo. Eu penso bastante sobre isso, né? Porque hoje é tão frequente você ficar sabendo de pessoas que estão se queixando de crises de ansiedade, que estão sendo diagnosticadas com um transtorno bipolar, com a própria depressão. É muito frequente você ouvir pessoas dizendo: eu sou muito ansioso, né? E não era assim, né? E não é, pelo menos... Eu não lembro quando eu tinha, sei lá, 10, 15 anos, das pessoas falarem que estavam ansiosas. Hoje, sim, meninas com 12, 14 já estão falando de ansiedade. Bastante. Já está no meio delas. Eu estava comentando com um amigo que estudou comigo na graduação, ou seja, eu me formei em 2009 na graduação. Então, há 14 anos. Né? A gente não ouvia falar tanto sobre ansiedade, crises de ansiedade, quanto a gente está ouvindo falar agora. Assim, a expressão, por exemplo, crise de ansiedade, era uma coisa praticamente inexistente, não circulava isso nas conversas que a gente tinha nas aulas. Você falava do pânico, né, de uma ansiedade muito intensa, de uma experiência de ansiedade muito intensa, mas se entendia que algumas pessoas poderiam passar por episódios de pânico. Agora, episódios de crises de ansiedade têm se tornado uma coisa cada vez mais comum. Do ponto de vista psicanalítico, a nossa tendência é sempre verificar a origem, a gênese do problema apresentado pela pessoa na sua história. Ou seja, a gente vai avaliar as relações, sobretudo com os pais, com a família. Tem um olhar mais individual. Mais individual. Por outro lado, a gente está sempre de olho também nessa dimensão macro sociocultural. Porque as formas de sofrimento, elas mudam de acordo com a época. Então, quando a psicanálise foi criada, por exemplo, pelo Freud, lá na virada do século XIX para o século XX, a forma de sofrimento que mais chegava no consultório do Freud, e foi por isso que ele criou a psicanálise, é uma forma de sofrimento que a gente chama, na psicanálise, de neurose, que consiste basicamente num tipo de adoecimento emocional que deriva de um excesso de repressão sobre os impulsos. Assim, a gente sabe que todas as pessoas têm impulsos sexuais, impulsos agressivos, né? E que para viver em sociedade a gente não pode sair realizando esses desejos assim de qualquer maneira. A gente tem que se conter. Só que algumas pessoas podem acabar se contendo em excesso, reprimindo em excesso, de tal maneira que esse desejo que fica reprimido em excesso, ele acaba vazando na vida da pessoa na forma de adoecimento. Então, na forma de sintomas físicos, dores de cabeça, problemas intestinais, esse tipo de coisa, e também na forma de obsessões, de pensamentos obsessivos. É muito interessante quando você vai investigar, analisar um paciente que sofre de pensamentos obsessivos. É muito clara a presença dessa repressão em excesso da sexualidade, sobretudo, sabe? Só que a gente vive numa realidade hoje que é completamente diferente dessa do Freud. Uma realidade de MC Pipoquinha.
É uma realidade. De você ter uma cantora que vai, na prática, fazer sexo no palco. Sim. Né? De você ter a pornografia sendo consumida de maneira totalmente livre, né? Sem qualquer tipo de impedimento. Isso é mais um tópico aqui, mais pra frente, esse isolado, mas continua. Bacana, podemos voltar nesse assunto. Mas o fato é que a gente não vive numa época de repressão sexual. Né? Pelo contrário, de muita liberdade sexual. E, inclusive, a gente entende na psicanálise que a própria psicanálise contribuiu um pouco para isso. No sentido de mostrar, olha, gente, a repressão em excesso da sexualidade, tratar a sexualidade como uma coisa muito tabu, muito regulada, muito regrada, isso é adoecedor. Inequivocamente adoecedor. É instintivo, né? De uma forma ou de outra é instintivo. Isso. A gente não pode esquecer que a gente também é animal, né? Justamente. Inclusive, o termo que o Freud utiliza em alemão é o termo Trieb, né? E que foi traduzido pela edição mais tradicional das obras completas dele como instinto, justamente. Né? Justamente por remeter a essa ideia de algo que é natural, que é biológico. Né? Então, quando você reprime em excesso a sua sexualidade, não canaliza ela de uma maneira que ela cabe na sua vida, isso gera adoecimento. Mas aí a gente está numa sociedade que não tem muita repressão sexual. Pelo contrário, tem um excesso de liberdade. Né? Eu acho que a grande ilustração desse excesso de liberdade que nós vivenciamos hoje é assim, uma coisa pode parecer para algumas pessoas bem boba, banal, mas é o catálogo da Netflix. Sabe? Antigamente, quando você não tinha Netflix, você queria assistir um filme, você ia na locadora e tinha tanta variedade assim de filmes para você locar. Ou você assistia na Globo, né? O que passava lá. Exatamente. Assim, a Globo decidia por você. Sim. Né? O que passava na tela quente, a gente ficava no início do ano, né? Nossa, quais são os filmes que vão passar e tal. Existia ali uma instituição que definia para você. Chega uma Netflix, por exemplo, aí você fala, oh, que maravilha, agora eu posso escolher. Mas aí você abre e vê todos aqueles filmes e séries e você fala, o que eu assisto? Tem gente, inclusive, que fala, eu perco mais tempo escolhendo do que assistindo o filme. Sim. Chega um determinado momento que eu falo, vou assistir nada não. Desiste, né? E vai dormir. Acontece mesmo. É isso, porque você tem uma liberdade muito grande. O excesso de liberdade, ele traz consigo o efeito colateral da desorientação. Né? Então você não tem mais parâmetros muito claros de como agir. O que, digamos assim, o nosso contexto sociocultural passa para a gente como mensagem geral é: você pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode escolher a identidade que você quiser. E isso... Você pode escolher até o sexo, né, que você quiser. Até o sexo que você quiser. Você não é mais obrigado a se submeter à sua anatomia biológica. Né? Então, nesse sentido, você está por sua conta e risco. Não tem mais uma instituição para você culpar, como existia na época do Freud. Vamos culpar a igreja, vamos culpar... culpar os pais. Os pais. Não existe, né? Porque você está livre para poder escolher o que você quiser. Isso traz uma desorientação. E junto com isso, junto com essa desorientação, essa falta de parâmetros claros sobre o que eu tenho que fazer, contra quem que eu tenho que lutar, qual que é o meu adversário na vida, digamos assim, contra o qual eu tenho que me insurgir, você não tem esses parâmetros, mas, por outro lado, você tem uma cobrança muito grande. A cobrança pelo sucesso, né? A cobrança por um corpo perfeito, a cobrança por bater meta. Eu escrevi um texto há algum tempo atrás falando sobre isso, que a ansiedade, o excesso de ansiedade, ele é, na prática,
produzido pelo contexto contemporâneo. Porque pensa o seguinte, se eu tenho um colaborador na minha empresa, eu sou uma empresa grande que trabalha com metas, né? Então, assim, tem que vender tantos carros, tem que vender tantos sapatos, você tem que atingir tal desempenho, você tem as metas. Hoje em dia, praticamente todas as empresas grandes trabalham com meta. Sim. Aí você tem as metas. E o que é a meta? A meta existe aqui um parâmetro que eu espero que você cumpra, né? E se você não cumprir, tem uma penalidade. Seu salário pode ser menor, você vai ter dificuldade para subir de carreira aqui, né? Nesse sentido, se eu tenho um funcionário na minha empresa, que ele é um cara de boa, relaxado, tranquilo, é um cara que fala assim, não, essa meta tá aí, mas se eu conseguir bem, se eu não conseguir, amém. Né? Tá tudo bem. Isso, tá tudo bem. Esse cara não vai ser um bom funcionário para você, porque ele não vai correr atrás da meta. E você precisa justamente de funcionários para correr atrás da meta, porque quando eles atingirem a meta, como diz a Dilma, atingiu a meta, você dobra a meta. Dobra a meta. Né? Então, você precisa de funcionários que estejam ansiosos, ou seja, com medo de não atingirem a meta, para eles correrem atrás e conseguirem atingir, porque assim a empresa vai crescendo. Né? Então, de certa forma, a ansiedade é necessária para a expansão daquele negócio, digamos assim. Sim. Né? Então, eu vejo todos esses fatores presentes, sabe, no contexto contemporâneo. Não tem uma causa única, mas você tem um cenário todo que favorece essa epidemia, né, vamos dizer assim, de ansiedade, de distúrbios psíquicos. Né? E aí a depressão, né? Como é que a depressão entraria? Porque você tem a ansiedade. A ansiedade, no final das contas, assim, a gente faz uma diferenciação técnica entre ansiedade e medo, mas no final das contas, na maioria das vezes, a gente usa ansiedade como eufemismo para medo. Né? A gente pode até dizer que a gente vive uma era do medo. Medo de não conseguir dar certo, medo de não fazer sucesso, o medo de não conseguir ter um corpo que eu suponho que seja o corpo desejável. E como a gente nem sempre consegue, na maioria das vezes a gente não consegue, a gente fracassa, a gente tem as nossas limitações, uma hora você cansa. É até um autor que escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, em que ele defende a tese de que essa é uma experiência muito comum no mundo contemporâneo e associa isso à experiência da depressão, ao cansaço. Você corre ansioso para conseguir atingir a meta, o sucesso, o corpo perfeito, mas chega uma hora que você cansa de correr. Porque está sempre mais além de onde você chegou. Né? E aí você cansa e se deprime. A depressão ela revela um pouco esse excesso de liberdade junto com um excesso de cobrança por uma performance, sabe? Eu acho que a coisa se situa por aí. E aí, gostou desse corte? Então eu tenho um convite muito importante para fazer para você. Você sabia que eu tenho uma escola de formação teórica em psicanálise aqui na internet? O nome dela é Confraria Analítica. Quem participa da Confraria Analítica tem acesso a quase 300 horas de aulas já disponíveis na nossa plataforma, aulas sobre teoria psicanalítica e 2 aulas novas inéditas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, em que a gente pega um texto clássico do campo psicanalítico e vai estudando esse texto linha a linha. Todas essas aulas ao vivo ficam gravadas e uma aula gravada sobre algum tópico, algum conceito específico da psicanálise que é publicada toda sexta-feira. Então você tem acesso a quase 300 horas de conteúdo que já estão disponíveis lá na nossa plataforma e a 2 aulas novas toda semana. E para se tornar membro da Confraria Analítica é muito simples, basta você clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Você vai ser levado para uma página onde você poderá assistir 2 aulas gratuitamente para que você veja a qualidade do ensino que nós oferecemos
e lá você vai poder fazer a sua assinatura, a sua matrícula. Você pode escolher um plano mensal no valor de R$ 49,99. É isso mesmo, é barato assim mesmo. Só R$ 49,99 por mês. Ou se você preferir, você já pode fazer uma assinatura anual no valor de R$ 497. Como eu disse, o link para fazer a sua assinatura está aqui na descrição, é o primeiro link da descrição. Vai ser um prazer te receber lá na confraria. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 2 e-books também. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente esse segundo e-book um mini curso de introdução à teoria psicanalítica. Para adquirir esses 2 livros digitais também, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, claro, não deixe de dar o seu like, não deixe de comentar, não deixe de se inscrever aqui no canal e, principalmente, não deixe de compartilhar esse corte. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir o que eu falei nessa entrevista. Beleza? Eu conto com você então e aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.